Boa noite a todos. Fico muito feliz de vê-los aqui na casa do Senhor, onde nós vamos tratar do tema chamado oração e serviço cristão. Isso já me deixa bastante feliz, porque vocês já estão tratando isso desde ontem, né? O próprio pastor já vem nos dizendo como vir à casa de Deus. Ele demonstrou para nós o que é a casa de Deus, o que fazemos na casa de Deus, adoramos e servimos. O Espírito Santo vem me sondando há muito tempo com esse tema. Me pediu para eu estudá-lo, para eu me aprofundá-lo. A oração é algo fantástico que acontece no ser humano. Quando ele descobre os caminhos, a estrutura e a maneira de fazer essas orações. A oração tem poder. A oração, principalmente de uma mãe, ela eleva a um nível tão alto que Deus ouve como incenso adorável e agradável. A oração é algo quando nós nos colocamos diante de Deus, como nós somos pecadores. Somos pecadores, mas dependemos de quê? Do amor de Deus. Sem o amor de Deus, nós não vamos a Ele. Sem nós não sentirmos o amor de Deus dentro de nós, sem nós não tivermos o conhecimento do que é amor de Deus, eu nunca vou orar, eu nunca vou buscá-lo. Eu preciso entender quem é Cristo. Por que vou orar a Ele? Por que eu vou servir a Cristo? Servir a Cristo tem que ser em alegria, em contentamento. Não é o nosso serviço mundano na minha profissão, nas minhas atividades mundanas e materiais. Eu venho a Cristo para fazer o meu melhor. Eu tenho que estar alegre. Eu tenho que estar disposto a falá-lo. Eu tenho que estar disposto a pregar, a ser um professor de escola sabatina, a ser um instrumentador, a ser um recepcionista. Então, a igreja é constituída de estrutura. E nós aqui, quando adentramos, nós estamos para adorar e depois saímos para pregar. Está escrito ali. Todos os dias que adentramos essa igreja, nos deparamos com aquela placa. Nós, seres humanos, somos falhos. Totalmente. Mas quando é que nós vamos nos tocar como adultos, como crianças, como adolescentes, como jovens, de que nós fomos escolhidos por Deus, independente dos teus pecados e dos meus pecados? Cristo nos quer, é Cristo que nos transforma. Eu não estou aqui porque desejo, mas eu sempre soube que eu falaria alguma coisa, de algo, porque o meu dom é esse, falar. Então cada um aqui tem um dom. Pessoal da música, que lindo é cantar. Eu queria cantar. Eu acho tão fantástico abrir a boca e louvar a Deus com uma voz fantástica, que foi Deus que te deu. As pessoas que servem, que lindo servir, que maravilhoso é servir, é colocar um tempo, um dia, que é sábado, de 8 a meio-dia, para falar de Deus, para estar ali nas salas, com as crianças, que necessitam mais ainda deste serviço, dessa instrução que às vezes não tem dentro de casa. Aqui nós somos usados para transformar vidas. Ninguém está aqui para olhar o teu pecado. Ninguém. Estamos aqui para servir e orar. Amém. Orar. De manhã, de tarde, de noite. Tem exemplos aqui, gente. Davi, Abraão. Infinitos exemplos. Por que Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará? Como é que isso entra na cabeça de vocês? Como é que é se conhecer a verdade?
vai conhecer como orar, vai conhecer o que é serviço cristão. Deus nos deu profetas antigos e nós temos a nossa, Ellen White. Por que o medo de ler os seus livros? Por que o medo de não estudar? A Bíblia, ela é o primeiro lugar. Mas Deus sabia que a gente ia ter dificuldade. E Ele escolheu uma pessoa. Uma. E ela se chama Ellen White. Antes dela, vieram muitos. E nós sabemos. Ele escolheu fulano, ciclano, beltrano, e foi. Hoje Ele nos chama a servir, a louvar, a ensinar, que é um maravilhoso. Gente, ensinar é tão bom. Eu fico tão feliz, porque eu aprendo. Eu passei 6 horas estudando esse tema. 6 horas. Porque eu precisava entender o que é oração. O que é serviço. Eu estou aqui. Muitas pessoas vivem, entram e saem. Mas e eu? Se eu não conheço o que eu sirvo, se eu não conheço o Deus que eu sirvo, o que eu vou fazer lá no céu? Eu vou sentir horror do céu. Por quê? Porque eu não estou acostumado com o que nós fazemos. É daqui que nós vamos absorver sabedoria e discernimento para adentrarmos ao céu. Amém. Não é lá, vai chegar, Jesus vai chegar, fulano. Vamos aprender? Não, meu filho, você já tem que aprender. Você já tem que chegar no céu brilhando, como Ele mesmo nos diz. Nós seremos transformados à imagem e semelhança dEle. Mas para eu chegar a essa imagem e semelhança, eu preciso estudar. Por quê? O que Ele deixou, gente, para a gente? Por que é tão difícil isso? Por quê? Porque a gente tem um inimigo. Por quê? Porque ele sabe isso aqui, de cabo a rabo. Por quê? Muita gente não sabe o poder que Deus tem aqui, neste manual. E o poder que Deus nos deu através da oração e através do serviço. Quando eu sirvo, eu tenho a oportunidade de tirar alguém de uma depressão horrível, de um estado terminal horrível. As pessoas saem daqui, visitam hospitais, visitam manicômios, visitam órfãos, viúvas. Para quê? Para falar de quem? De Deus. Eu só falo de Deus se eu estiver cheio dele. Eu não vou falar de Deus se eu não estiver cheio dele. Eu não vou falar de Deus se eu não procuro, se eu não busco, se eu não estudo a lição, se eu não leio um livro do ano. A vida espiritual é muito necessária nós entendermos esses 2 pontos. Porque aquela oração pode salvar muitas vidas. Sem eu ter servido nada, mas eu orei. Eu orei para a libertação de uma pessoa, das drogas, dos vícios. Eu orei por alguém que estava passando por depressão, por ansiedade, por crises que hoje temos. Vários transtornos. E o inimigo se utiliza de todas essas ferramentas para te tirar da intimidade. Oração é intimidade. Isso foi apenas uma introdução que eu quis dar a vocês. E eu vou falar rapidamente e objetivo o que é oração, como orar, os benefícios da oração, o poder da oração. Prestem bem atenção, o poder é poder e é poder. A oração inibe os maiores esforços de Satanás. E, por fim, o serviço cristão e a recompensa desse serviço. Você já até deve imaginar que recompensa nós vamos ter, né? A vida eterna. Esse é o jogo. A minha alma ou a sua alma vão para 2 caminhos. O largo ou o estreito. Não olhe para dentro de vocês, ou como eu faço comigo mesmo. Eu olho para dentro de mim e vejo os meus pecados. É como se eu olhasse no espelho e visse a minha imagem e visse eles lá. Por que eu ainda estou nisso? Por que eu escolho isso?
Por que eu insisto nisso? E Deus demonstra. Para mim, eu não sabia orar. Eu não sabia o que era orar. A oração, quem nos diz assim, tão belíssimo, é Ellen White. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos. Ou seja, às vezes não é necessário dizer que eu sou uma prostituta, que eu sou um viciado em drogas, que eu sou alcoólatra, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O que Ele quer é a tua verdade. A tua. Senhor, eu peco. Eu sou ancião da igreja de fulano de tal, mas eu não estou seguindo os teus caminhos. Eu estou me desviando deles. Qual é o medo de dizer isso para Deus, gente? Foi Ele que foi lá morrer na cruz. Foi Ele que decidiu vir aqui. Ele só quer que eu, Femedes, decida por Ele. Ou por uma vida mundana, cheia de vícios, cheia disso, com uma falsa alegria e felicidade. É isso que eu acredito. É isso que eu aprendo. É isso que eu sou ensinado por Deus. Por quê? Porque nas minhas dificuldades eu busco Ele em oração. Porque eu sei que o meu caminho é árduo. Por isso que eu desejo ser igual a ninguém, porque o meu já é difícil. Imagina que ele ser igual ao outro, gente. Não dá. Então, quando eu abro o meu coração a Deus, quando eu digo para Ele, Senhor, eu sou assim, assado, cozido, tranquilo. Você vai sentir dentro do seu ser um profundo alívio. Quem aqui nunca se ajoelhou e com o coração jogado na lama conversou com Deus? E quando calou a boca, sentiu paz? Então é isso. Deus só vai usar o poder que Ele tem na tua vida se tu abrires a tua boca. E a oração é necessária na vida, em tudo. Na vida doméstica, na igreja, na vida missionária. Ela tem uma eficácia fervorosa. Não é senão francamente compreendida. Às vezes a gente não compreende, a gente não sabe. Jesus nos deu exemplo. Mateus, vamos já para lá. O que Ele disse? Pai nosso que estás nos céus. O que você observa? Primeiro adore a Deus que te criou. Não é pó, não é nada. Só tem uma profissão. Só é alguém, mas tu é pó. E do pó vai voltar. Então, eu tenho que, em todas essas fases, na minha vida, dentro de casa, orar. Na igreja, muito mais, porque eu tenho que ser exemplo. Não vamos nos cobrar com essa questão de exemplo, sabe? Exemplo, ele é adquirido com tua caminhada cristã. Se tu chegou aqui destruído, no final, quando Jesus voltar, é que nós vamos ser transformados. Até lá, o caminho é de subida de escada. Eu caio, eu levanto. Entende? Não é apontar o dedo, é conversar. Está errado? Dá chão. A bola se acalma, compreende a situação, ora, que a oração tem poder, e resolve. E aí cada um vai ter que botar o pezinho na caminhada. Cada um. Jesus nos ensinou a melhor oração do Pai Nosso. Mostra-nos ali vários pontos. Não vou trazer porque vai demorar muito. Mas você já conhece. O Pai Nosso nos ensina a orar de uma forma. Adora o Senhor, como já tem nos 10 mandamentos. A minha oração é adorar o Senhor. Não é que a gente tenha que repetir a mesma oração de Mateus. Não, eu, como um amigo, vou chegar a Deus em reverência, num lugarzinho tranquilo, e vou conversar com Ele as minhas intimidades, o meu defeito, a minha dificuldade, o problema na igreja, o problema na escola, seja lá o que for. Abra a tua boca. Porque Deus ele pode ser onipotente, onipresente, onisciente. Mas se Ele tiver ação, não vai ter ação, meu filho. Por que Ele vai mover? Já moveu, já morreu, já caiu sangue, já fez tudo. Agora é a nossa vez de fazermos, de entendermos o que é isso tudo. Como vamos orar?
Quando Jesus andou na terra, ensinou aos seus discípulos como deviam orar. Acabei de falar, de Mateus. Mateus 6, 9 e 13. Ele nos instrui a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados, e a certeza que Ele nos deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também para nós uma certeza. Olha, a gente tem a certeza. Vocês acham que a gente perde nosso tempo falando com as paredes? A gente é matéria, mas eles são espíritos. E quem veio do mundo dos espíritos sabe que os anjos, os demônios existem. Não tem essa. Eles falam, Deus fala. Agora, para teu ouvido vai para que lado? O que é que você vai se apresentar? Então converse. É uma conversa agradável. Oração não interessa se é uma frase, mas é a tua intenção. A tua intenção. Eu coloco a minha intenção no ônibus. Pô, estou passando por uma dificuldade aí, estou sem trabalho e tal, Senhor. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver? Minha tia está no hospital, está com câncer. Como que eu vou resolver? Às vezes a gente não tem soluções. Às vezes a solução não vem. Mas eu preciso fazer Deus saber que eu estou desesperado. Então abra a boca, fale. E principalmente os pecados. Principalmente aqueles que a gente não consegue vencer. Não é vergonhoso falar. Vergonhoso é não reconhecer. Vergonhoso é ficar montando, que nem uma barata tonta. E aí, de repente, a gente pode ser até como um ladrão. Então, meditem em Mateus de uma forma diferente. Entendam quais são os pontos que Jesus colocou ali na oração do Pai Nosso. Há muita reverência. Há muita reverência. Então é dessa forma que a gente precisa chegar a Deus. Com reverência, com respeito. Vocês, quando vão falar com os amigos de vocês brigam com eles? Vocês se estressam? Não é difícil. Só quando é uma conversa muito delicada e há, às vezes, essas distorções. E agora vamos no melhor de tudo isso, que são os benefícios da oração. Conheceremos melhor a Deus, tornando-nos íntimos dele. Você é casado, se não conhece a sua esposa, o seu esposo, intimamente? Por quê? Porque a convivência de vocês dois faz isso. A mesma coisa quando há uma família constituída de mãe, pai e filhos. Os irmãos vão conhecendo os gostos uns dos outros e assim, quando tem uma briga que mexe com um, duvido, se todos não querem arrancar os olhos do outro, da outra família que machucou o outro, ou que fez alguma injustiça. Então eu conheço essas pessoas. Conheçam Jesus. Conheçam qual é a forma dele. A forma dele, às vezes, para nós que somos pecadores, a gente começa a colocar uns defeitinhos, né? Eu quero continuar aqui, mas Jesus diz que não. Vamos um pouco. Então, se eu não tenho intimidade, eu não conheço o Deus que eu digo que eu sirvo. Se eu não oro, nem que seja uma vez no dia, a minha intimidade vai acabando. Eu vou falar de alguém que eu não conheço? Não vou. E nem tenho vontade, que é pior ainda. E aí, o pessoal da esquerda começa a se chegar perto. Olha, está deixando Jesus. Eu vou disponibilizar, irmão, no grupo. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se de manhã eu estou ainda sonolento e não consigo, como o pastor nos ensinou, louvar, adorar, estudar, mas tu tem que ter algum momento, meu filho. Pelo menos olhar para o céu e dizer, Senhor, obrigado, porque eu acordei. Ontem eu não tinha comida, mas hoje é outro dia. Vamos resolver. Ontem eu não tinha trabalho,
ontem eu estava chateado, ontem eu estava sei lá o quê. Vamos resolver. Sabemos que Deus responde. Se eu falo a Ele, se Ele lá, antes de nós sermos criados, decidir que Jesus Cristo ia morrer para nos salvarmos, vocês acham que quando a gente está de joelhos ou qualquer coisa, Ele não vai dar a tua atenção? Se tu não dá atenção a Ele, Ele não vai te dar. Não tem motivo nenhum de eu ficar ali, sendo que eu não estou dando atenção total a Ele, sendo que eu quero uma oração, um milagre rápido, né? Hoje o povo está acostumado com milagrezinho rápido. Uma oraçãozinha rápida. E Deus vai ajudar. Não, gente, Deus não é um mágico de Oz, assim, um amuleto que eu estou ali uso quando eu quero. Nunca vai ser. Até o próprio filho dele nos ensinou isso na sua caminhada dos 3 anos. Oração, 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 oração. Eu vou escolher o líder, não sei do que. Oração. Mas o fulano não tem dom. Oração. Se eu não acredito nesse poder, como é que eu vou ficar orando? As coisas não surgem como a gente pensa que surge. Cada um aqui tem um dom. Esses dons, eles têm que ser trabalhados em oração. Sabemos que Deus nos cuida. Sabemos que Deus livra-nos do medo. Receber a paz que guarda a mente e o coração. Se eu estou em intimidade com Deus, eu recebo paz, que é a melhor coisa do que dinheiro. Porque se eu estou em paz, eu consigo ir atrás do dinheiro. Eu não estou com a mente confusa. Eu não estou cheio de problema. Eu não estou cheio daquilo, gente me perturbando, gente não sei o quê. Não, estou em paz. Tem as perturbações? Vão ter. Meu filho ser cristão é pegar porrada. Cristão que não pega porrada, desconfia. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, aquele que vem pregar, aquele que vem ensinar, aquele que vem fazer uma coisa, o outro reino já vai se sentir. Rafael está falando ali, mentira. Vamos fazer alguma coisinha para desviar esse caminho dele? O seu Antônio, aquele cara bebia até, não sei o que, mulher, bababá. O inimigo ele fica olhando a gente. E se eu não oro, a porta está aberta, está escancarada. Então tenhamos cuidado. A gente vai receber esses benefícios, mas é com o tempo, com a minha intimidade. Né? A Ellen White fala na meditação da criança que era nas horas de oração solitária, preste bem atenção, que Jesus em sua vida terrestre recebia sabedoria e poder. Então, se você ora por fulano, ciclano, ótimo, mas a sua intimidade tem que haver. A nossa salvação é só minha. Eu preciso estar forte para fortalecer o outro. E esse poder, ele é tão maravilhoso a oração. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja central do sábado, quinzenalmente, eles têm um grupo de oração. E lá, gente, é tão fantástico essa questão do poder da oração, porque a gente vê o milagre acontecendo na vida das pessoas. Mas não é assim, não, eu cheguei, ora por mim, eu vou ser abençoado. Não. A pessoa vai lá passando o processo dela. Às vezes ela passou 1 ano orando pelo milagre. 2, 3, temos exemplos na Bíblia. Mas isso depende de quê? De Deus e de tua intimidade. Se aquilo que tu necessitas é realmente necessário naquela hora. Seja a falta de emprego, seja a falta do que for. Primeiro Deus vai consertar o teu lar, a tua casa, aqui, o teu corpo, a tua mente. E aos poucos Ele vai te abençoar. Porque você precisa entender quem é Jesus. A oração traz força espiritual acrescida àqueles que proclamam Deus em segredo, contando ao Senhor suas necessidades e pleiteando por ajuda, não suplicaram em vão. Ao fazermos Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes de um mundo invisível estão ao nosso redor,
E ao olharmos para Jesus, nos tornaremos a sua imagem. Olha que delícia, gente. Quem não quer ser a imagem de Deus? Quem não quer acabar com tanta coisa que a gente tem na mente, no nosso comportamento e outras coisas? E nos tornarmos a semelhança de Deus. Mas para eu me tornar essa semelhança, eu preciso caminhar, eu preciso entender, eu preciso conhecer, orar, conhecer e orar. E quando eu vou conhecendo, eu vou fazendo a vontade dele, sem espernear, sem me chatear. Cristão verdadeiro não chateia, ele procura entender a situação. Porque ele vai entender e imediatamente vai querer orar. Porque o cristão está olhando para o alto, para aquilo que o mundo nega, para aquilo que muita gente não acredita. Então, se eu acredito, eu preciso ir até o fim. E aí, esse poder vai estar ao meu lado. Porque foi essa arma que ele nos deu. Essa arma, ela é tão importante que a armadura de Deus ela completa. Para eu receber a armadura de Deus, eu preciso de oração, de iluminação, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Quando a gente vai para a faculdade, a gente busca incansavelmente entender qual a profissão que eu vou ser para desempenhar bem. E por que quando eu estou conhecendo Cristo, eu não posso me esforçar para conhecer Ele? Se eu tenho limitações com leitura, com outras coisas, tem que resolver isso. Porque é uma das formas de conhecer quem é Cristo. E hoje já tem até o áudio, né, que as pessoas põem lá e ficam ouvindo, mas eu preciso me atentar. Posso só botar o áudio lá e ficar fingindo que eu estou ouvindo? Não. Se eu não me esforço, eu não recebo absolutamente nada. Eu sou apenas um barro, que no final vira pó. Mas nós não viemos aqui a este mundo apenas para passar por ele e tem um carro, tem uma casa fantástica, não sei aonde. Que ótimo, Deus te abençoe. Mas a gente é muito mais do que isso. Está cheio de problema aí fora, está cheio de problema nas nossas vidas. Como a gente resolve? Como a gente pode se dar o luxo de dizer eu tenho paz? Hoje ninguém fala isso. Já é mais provável entrarmos ali e dizer, nossa, irmão, estou arrasado, estou assim, estou assado. Bendito é aquele que entra aqui e diz, cara, estou falando feliz, estou alegre. Porque eu vim para a casa de Deus, porque eu vim pregar, porque eu vim cantar, porque eu vim mexer ali nos instrumentos da igreja, sabe? E além disso, dediquem suas mentes em coisas espirituais e peçam sua mente de demorar em seu próprio eu. Cultive o espírito feliz e alegre. Não é difícil, irmão, nós sentimos felizes e alegres. Pelo amor de Deus. Temos os nossos problemas. Mas a gente sente um Deus verdadeiro quando eu me ajoelho. A gente ouve. Só é que botar teu ouvido. Ele fala na palavra de Deus. Te acalma. E me ouve. Ele vai falar. A oração nos mantém no poder de Deus. A força adquirida em oração a Deus prepara-nos para os nossos deveres diários. Que linda termos um dia abençoado. Uma semana abençoada. Ou tantas misericórdias de Deus sendo derramadas em nossas vidas. Isso quer dizer que você que está recebendo tudo isso está seguindo o caminho. Prestem atenção em Davi, em Salomão e tantos outros. Quando eles estavam no caminho, tudo andava. Tudo andava. Agora quando a gente não está, tudo desanda. Davi traiu, matou, enganou, mentiu. Abraão, que era para ir para um lugar, não queria ir, Ló também ficou naquela. Mas é a gente. É nesse momento que os dois senhores ficam atentos a nós. Como vamos definir coisas? Se é para a honra e glória de Deus ou se é para a destruição de algo que é tão lindo,
É tão maravilhoso servir a Deus. Trabalhamos pelas almas que estão na escuridão. Gente, não precisa nem entrar muito nisso. É só olhar para fora. É só olhar para nós mesmos. Que é isso que eu faço. Olha para mim. Eu olho para a minha escuridão. Independente de mentes que, sei lá, mentes evoluídas, mas mentes evoluídas no materialismo, mas não conseguem enxergar que são pessoas podres, que fazem de tudo para alcançar determinada coisa. Nós vemos isso em várias áreas da nossa vida, na política, em outras situações. Eu, como profissional da área do direito, eu não posso me corromper por coisas só por causa do dinheiro, da corrupção. Isso aqui vai passar. O que tem que estar na nossa mente é que isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Se isso está dentro da tua mente, os benefícios virão, sua intimidade vai aumentar e você vai alcançar o alvo. O alvo a ser alcançado é a nossa estrada. A nossa estrada ela pode ser curta, eu posso morrer hoje, sair daqui e morrer. Acabou minha vida. Acabou. Mas eu procurei fazer tudo o que Deus dizia no meu íntimo. Para olhar e dar uma aula ali. Vou. Nem estudei às vezes. Mas eu, com 10 minutinhos que eu tenho ali, e faço o meu papel. Porque eu fico feliz de ver aquelas criaturinhas ali felizes. De saber que eles estão passando da infância, indo, sabe, pelas fases que a gente já passou. Que eles precisam dessa atenção. E se eu sinto dentro do meu coração que eu tenho que ensinar a eles, eu vou ensinar. Vai lá. Comigo não tem meia, sabe? É isso ou não é. Porque a palavra veio a mim dessa forma. Luz. Eu vivia a escuridão. E eu procuro essa luz mais e mais e mais e mais. Porque cada vez mais eu quero mais ela. Então, Satanás não pode vencer aquele que ora e ele treme. Isso aí é notório, todos nós sabemos. Vamos orar, vamos vigiar. Leia Mateus 21, 22. A oração inibe os maiores esforços de Satanás. Somos fracos perante Lúcifer. Não temos defesa contra este arqui-inimigo. Mas através do poder de Cristo é que somos protegidos por sua luz. A oração desvia os ataques de Satanás. Lutemos com Deus em oração. Satanás treme ao ouvir uma oração, pois ele treme em saber que perderá sua alma, sua vítima, que está ali, bebendo nas festas e outras coisas. Oração individual e estudo da palavra são armas letais. Lúcifer fica furioso com a oração fervorosa e sincera. E tem duas citações que eu gostaria que vocês lessem depois. Irmãos, não brinquem. Não brinquem. Eu já fui um servo do outro lado. Lá também tem oração. Lá também tem adoração. Para eu fazer o mal a alguém, eu preciso orar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso ofertar, eu preciso fazer tudo o que tem, porque é um método de adoração deles. Esse é o nosso método. Os cristãos procuram fazer isso. Deus nos orientou. Porque, como ele fala, Satanás é um leão que ruge ao seu redor, esperando só uma brecha para te comer vivo. E às vezes a gente não tem essa oportunidade de sairmos das suas garras. Se eu não me alimento da sua palavra, se eu não me alimento de oração, eu não faço nada. Eu sou a vítima perfeita para ele. Perfeita. Quando nossos olhos espirituais são abertos, a gente começa a enxergar essas coisas lá fora. Os comportamentos das pessoas, no nosso comportamento. Como nós estamos agindo dentro de casa, quais são as palavras que são dirigidas, são maldições ou bênçãos. Aonde eu estou indo, será que Deus queria que eu fosse? E aí, nosso penúltimo ponto é sobre o maravilhoso serviço cristão.
Quando eu fui entender esse tema, eu fiquei feliz, porque eu pude entender qual é o meu dom. Meu dom é falar. Meu dom é ir lá dizer, tem Cristo. Esse Cristo olhou para mim, que não sou nada. E a cada dia que eu procuro ele me diz mais coisas sobre mim, que eu não imaginava que teria. E cada vez mais que eu oro, que eu busco, ele vai dizendo, Rafael, faz isso aqui, tá bom. Você não sabe cantar, sua voz é horrorosa, mas você pode fazer outras coisas. Então, quando eu começo, que é o que eu gosto de falar, de principalmente estudar e ler, isso me agonia, porque eu preciso falar para alguém, eu preciso conversar, dizer que eu aprendi isso, e eu estou colocando na minha vida, está difícil, mas eu estou ali insistindo. Quando é uma coisa boa para mim, eu insisto até a última gota do meu sangue. Quando não é, eu paro na metade, porque eu entendi que não é. Nós precisamos entender os passos que a gente está dando, para que o meu serviço cristão possa ser abençoado. O Espírito Santo nos dá inteligência para entender algo que é muito difícil para o humano carnal e material. A Bíblia não é o livro do Harry Potter, não é o maior best-seller que a gente vai lá na livraria e compra. Eu quero valer que aquele ser humano que vai querer ler isso aqui de uma forma literal, de uma forma qualquer, vai entender. Não vai. Porque ele precisa orar para entender. Ele precisa crer para entender. Porque ele vai começar a questionar o Deus que mata, que faz isso, que faz aquilo, global. E quando é que ele vai entender o sacrifício principal, que foi a morte de um Deus na cruz por mim, pecador, que saiu das mãos dele. Então, o nosso Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. Olha qual é o serviço dele, gente. Morrer. A pessoa, Jesus, olhar para Deus e dizer assim, olha, vou lá morrer para aqueles bandos de gente que não vale nada. Mas o amor dele foi imenso. É esse amor que me sustenta, é esse amor que me fez vir aqui, de novo, falar dele, que ele tocou em mim, que ele diz para mim que eu posso mudar, que eu posso ser o melhor, que eu posso fazer, independente do que aconteça na minha vida particular, na família, na minha vida financeira, no trabalho, seja o que for, eu preciso fazer. Se eu não tiver essa consciência, eu não faço. É melhor nem abrir a tua boca. E se for abrir, eu não estou bem psicologicamente, preciso resolver minha vida, preciso organizar aqui. Né? Não atrapalhe nada que está dando certo, principalmente pelo lado espiritual. Nós, principalmente quem é líder, precisa ter essa visão. Olha, está acontecendo algo. Beleza. Se tiver nervosismo, deixa a poeira baixar. No outro dia, converse. Porque a gente está servindo Deus, não é o homem. Não é o Rafael, é Jesus. Ele mesmo diz, seja meu seguidor. Pega a minha tua cruz, Rafael, vai lá. Vai lá, cara. Eu pego minha cruz, cheia de defeitos, cheia de troços, cheia de lodo, cheia de não sei o quê, e estou arrastando ela. E não me importo, sério, não me importo, não se importa. Se alguém chegar a vocês e falar uma coisa desagradável, repreende em nome de Jesus. Oração. 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 Tudo é envolvido, está ali no centro. Oração. Oração, irmãos, oração. Devemos ser cordeiros de Deus, pois Ele não finalizará sua obra sem os agentes humanos. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade. Quando a gente fica aqui discutindo coisas que não deveria discutir, ele está ali só, deu certo, paralisei o que eu queria. Desempenhar sua parte na provação da verdade, a fim de que sejam, ao final, pesados na balança e encontrados em falta. Homens estão em perigo,